Aqui analisando os problemas do livro do David Griffiths de mecânica quântica e estamos aqui com o problema 2.11 que fala o seguinte para a gente, né? Ele quer que calcule aqui o valor esperado da posição, o valor esperado do momento linear, o valor esperado do quadrado da posição e o valor esperado do quadrado do momento linear para os estados π0, que se refere ao estado fundamental do oscilador harmônico, né, que é a equação 2.59, e π1, que é o primeiro estado excitado do oscilador harmônico, que é a equação 2.62. Por integração explícita, e aí ele faz aqui um comentário, né? Neste e em outros problemas envolvendo o oscilador harmônico, né? Introduzindo a variável xi igual a... Tá aqui, né? Que se igual a raiz quadrada da massa vezes a frequência angular do oscilador sobre h cortado dentro da raiz e fora vezes x, que é a posição, né, da partícula que está oscilando, né, essa quantidade e a constante alfa, que é igual a massa vezes a frequência angular sobre π vezes h cortado e raiz a quarta dessa quantidade, né, torna as coisas mais simples, né? Na verdade, o que ele quer dizer é que ao resolver uma equação diferencial parcial de segunda ordem, que é o caso da equação de Schrödinger, você isolar, né, o diferencial de derivada de segunda ordem permite você resolver essa equação diferencial de maneira mais simples, né? Essa é a questão. A gente vai perceber isso ao desenvolver a solução para o item A, que justamente quer calcular esses observáveis e também através de integração explícita, né? O que ele quer dizer? A gente vai fazer a aplicação do sanduíche, né? A gente vai sanduichar esses operadores, vai integrar em toda a região do espaço e obter esses valores esperados, né? Então, que é o que ele vai tratar aqui. Bem, então o problema se trata de resolver esses casos, né? Deixa eu ir aqui para o início no caso, né? Para aqui, problema 2.11. Antes nós temos que observar as tais equações que ele se referiu, que foi a equação aqui, né? A equação 2.59, que de fato é a função de onda do estado fundamental para o oscilador harmônico, envolve essa constante aqui, essa quantidade, raiz a quarta de massa vezes a frequência angular sobre π vezes h cortado, vezes essa gaussiana, né? Que é e elevado a menos m ômega sobre 2h cortado vezes x ao quadrado. Ok? Essa quantidade aqui está referente à função de onda do estado fundamental. E a partir dessa equação, né, aplicando o operador escada, ou seja, o operador de subida, a gente pode obter o primeiro estado excitado do oscilador harmônico. Se você aplica a segunda vez, você tem o segundo estado excitado e assim conforme as informações que você queira obter. Bem, e a equação 2.62, né, que está aqui dentro desse exemplo que ele pediu para calcular, o exemplo 2.4, está aqui a equação que seria para o primeiro estado excitado. Mas vamos ver mais adiante aqui, que na verdade é a função de onda propriamente para o primeiro estado excitado, né, que é o psi1, né, que seria a função de onda, que é resultado, veja, de você aplicar o operador de subida sobre o estado fundamental e obter, e a menos de uma constante de normalização, né, ou seja, para cada estado seja o estado fundamental, seja o estado excitado, você tem que calcular novamente a normalização. Você tem que normalizar a função para cada um dos estados. Então, mas a rigor a função vem a constante de normalização e tem essa expressão, né? Massa, raiz a quarta dessa quantidade, vezes essa outra quantidade. Raiz quadrada de 2 vezes a massa, vezes a frequência angular sobre h cortado, vezes x, vezes a gaussiana. Ok? Então, essa aqui seria a função para o primeiro estado excitado para o oscilador harmônico. Tá bom? Então, a partir dessas ressalvas, né, a gente faz então a solução do item A. Né? Então a gente observa, né, que a função de onda de estado fundamental ela é uma função par, né, se a gente for observar, que de fato é, né, se a gente for olhar aqui, ó, quer ver? Vamos olhar para a função e identificar isso de forma algébrica, né? Deixa eu voltar aqui para a equação 2.59. No gráfico fica bem evidente, você observa e percebe, né, que quando ele está espelhando, né, fica de fato função par. Mas aqui, algebricamente, veja, isso aqui é uma constante, quando a massa é fixada, evidentemente, né, com esses parâmetros. E veja, x, se eu trocar x para menos x, tá vendo? Por causa do quadrado, não dá nenhum efeito. Então, isso aqui caracteriza a função par. Então, se eu trocar aqui x para menos x, eu tenho a mesma resposta, né, a mesma imagem. Então, isso aqui caracteriza uma função par. É o que acontece aqui, tá vendo? Então, de fato, π0, a função do estado fundamental do oscilador harmônico é uma função par.
Quando você olhar para a função, para a equação 2.62, que é a função de onda para o primeiro estado excitado, né? Deixa eu deixar enquadramento aqui. Opa! Esse editor de texto fica mandando eu clicar toda vez. Então tá aqui psi de 1x, e aí, veja, aqui continua dando de forma indiferente, tá vendo? Fica, se eu trocar x para menos x, continua sendo x ao quadrado. Mas aqui, ó, tem um x à frente multiplicando. Então, se eu trocar aqui, vai ficar menos x. A equação troca sinal quando eu troco aqui a dependência em x. Se eu trocar para menos x, a função de onda troca de sinal. Então, ela é uma função ímpar. Ok? Essas informações de função par e função ímpar, como a gente viu no exemplo anterior, no problema 2.10, no vídeo anterior, vocês viram que elas nos ajudam muito a identificar a relação de ortogonalidade, né, da função, que eu descubro quando ela vai dar zero ou diferente de zero. Então é bem vantagem levar em conta essa propriedade. É o que a gente vai fazer aqui, né? Então, se você observando que a função de onda em estado fundamental ela é uma função par, né? E que a função de onda por primeiro estado do oscilador harmônico é ímpar, então, né? Ou seja, em outros casos, então o módulo de psi quadrado ele é uma função par, né? Veja só. Agora eu vou fazer um olhar através do gráfico, lembrando do item B do problema 2.10, que nós fizemos no vídeo anterior. Que o item B, um dos objetivos era fazer o esboço dessas funções. Né? Então, esboçando a função do estado fundamental do oscilador harmônico, ela tem essa cara. Veja, ela é de fato uma função par, tanto algebricamente quanto graficamente nós estamos vendo. Ó. Esse lado é o espelho deste lado aqui na mesma região, que é a região positiva do eixo das imagens da função. Enquanto que psi1, ó, veja, é uma função ímpar, porque ó, na região, tá vendo? À direita do eixo x, né, o eixo das posições, né, a função tem imagem positiva. E na região negativa de x, ó, a função psi tem imagem negativa. Tá certo? Então isso caracteriza uma função ímpar. Então é outra maneira de você observar. Agora veja comigo, se eu fizer psi0 ao quadrado, ele vezes ele mesmo, então uma função par vezes ela mesma, continua tendo como resultado uma função par. Se eu fizer uma função ímpar vezes ela mesma, eu tenho novamente eu tenho agora uma função par. Então, função ímpar vezes função ímpar tem função par, que é um módulo ao quadrado. Se você fizer um módulo ao quadrado, né, veja, o próprio efeito do módulo faz com que essa região negativa fique positiva, venha aqui para cima. Tá certo? Claro que na devida proporção do resultado do produto dessas duas quantidades. Então fica tudo na região positiva. Então aí, mas não é isso que, não é o fato de estar tudo na região positiva é que caracteriza a função par, mas é o fato de você ter, né, os dois lados sem trocar o sinal, né? Então você vai ter um valor de função de um lado e o equivalente do outro, o mesmo valor. Então, mesmo trocando os valores de x positivo e x negativo, a função vai ter os mesmos valores de imagem, que é o valor da própria função. Só quando você faz o produto cruzado entre uma função par e uma função ímpar é que a resposta é uma função ímpar, tá bom? Claro, porque a função ímpar tem o poder de trocar o sinal. Então, no produto, né, uma coisa positiva vezes uma quantidade negativa, com certeza dá uma resposta negativa. Então, se esse cara trocar sinal, o sinal da resposta fica em função de quem está trocando o sinal, porque o outro sempre tem sinal positivo, tá ok? Para a função. Ou pelo menos conserva o sinal que ele tiver, é isso que eu quero dizer. Né? Se ele estava negativo, ele permaneceria negativo. Se está positivo, permanece positivo. Então, vimos uma visão gráfica no problema 2.10 de como identificar uma função par e uma função ímpar. Vimos aqui agora, chamei a atenção pelo menos nesse problema 11, como enxergar uma função par e uma função ímpar através da análise algébrica, né? Olhando algebricamente e percebendo a troca de sinal. E agora, de fato, nós podemos chegar à conclusão que realmente esse módulo de psi quadrado ele é uma função par, ok? Independentemente de quando eu tiver aqui o caso do psi0 ou mesmo do psi1. Então, né, o valor esperado da posição, no caso, que é igual a sanduichar, né, o operador posição em função de psi conjugado psi, integrar isso em toda a região do espaço, no caso para uma dimensão que é a direção x. Ó, veja, psi quadrado é uma função par, né? X é uma função escalar, por isso que ela pode sair do sanduíche e ficar aqui na frente, ok? Aquilo que eu já comentei em outros vídeos com vocês. Então, pelo menos o que você está vendo aqui é o seguinte: você está vendo uma função par, que é módulo psi quadrado, vezes o x, que é uma função ímpar. Se eu trocar o sinal de x, troca o sinal da resposta, tá certo? Eu vou ter, de fato, uma função ímpar aqui para x. Então, uma função ímpar vezes uma função par tem como resposta uma função ímpar. Como o intervalo de integração é simétrico, se o intervalo de integração é simétrico, a função ímpar tem um comportamento
tem uma região positiva e terá para valores positivos de x e vai ter uma região negativa para os valores e é simétrico. Então, a área formada abaixo da curva em relação na região positiva é igual à área da curva formada na região negativa. Então, numa soma, né, numa soma de áreas eu vou ter zero, né? Então, porque a integral vai dar esse efeito. Integral é a área formada abaixo da curva, em função da abscissa que é x. Então, se eu tenho uma área positiva abaixo da curva mais uma área negativa de igual tamanho na área negativa, então vai dar zero de fato. E é o que ele representa aqui. Então, o valor esperado da posição vai ser na origem do sistema de coordenadas adotado. Ok? Que geralmente é o ponto de equilíbrio do oscilador harmônico quando você configura o sistema. Né? Então, tem aqui uma partícula, ela oscila aqui para a direita, o potencial puxa ela de volta para cá, ela oscila aqui para a esquerda, depois o potencial puxa de novo. Então, o ponto de equilíbrio de fato, é a região mais provável de você encontrar a partícula. Posição, valor esperado igual a zero. A não ser que você desloque por uma fase, e aí você teria... Mas aí de forma, ou você redefiniria o ponto de equilíbrio de acordo com a fase que tivesse aqui. E aqui nós temos, portanto, né, olhando para essa relação, para a obtenção do valor esperado do momento linear, partimos já do que a gente já conhece do valor esperado da posição. A rigor, eu poderia também fazer aquele procedimento de sanduichar o operador momento em função do estado físico que você tem, o estado quântico, né, de psi e módulo de psi e complexo conjugado de psi. Mas tem esse outro procedimento que você pode fazer, né, que é igual, tem um exemplo, uns exercícios do Griffith, que ele dá a dica. Você pode fazer dessa forma ou a moda antiga, ou seja, a moda o caminho mais complicado. Mas tudo bem. Então, para o valor esperado do momento linear, podemos fazer como sendo igual. Esse aqui é o teorema de Henry-Fest, né? Que vai ser igual a massa vezes a derivada do valor esperado da posição em função do tempo. Como o valor esperado da posição é zero, então a derivada é zero. Então, o valor esperado do momento linear da partícula no acelerador harmônico também será zero. Então, esses resultados, né, esse resultado que você espera para qualquer estado estacionário do oscilador harmônico, conforme ele conta aí, está aí obtido. Então, essa é a vantagem da identificação de função pares e função ímpares. Ajuda você a evitar a necessidade desse cálculo em si. Né? Você pode verificar. Então, perceba, vários comportamentos algébricos e analíticos são importantes você ir percebendo que eles vão acontecendo, né, de forma periódica, e você vai conseguindo daqui a pouco generalizar esse processo todo. Tá? Então a ideia é isso. O capítulo 2 do livro do David Griffiths é dedicado a você conhecer propriedades quânticas e perceber regularidades em comportamentos algébricos. Quando você perceber essa regularidade, você assimilar isso, a ideia é que você, usuário que está explorando o conhecimento da teoria quântica, você vai percebendo que esses comportamentos regulares vão se tornar regras gerais, que é o que vai ser desenvolvido no capítulo 3, tá? do Griffiths, que é na hora que a gente vai finalmente generalizar todas essas propriedades. Então, essa é uma delas. Identificação de função par, função ímpar, ajuda você a reconhecer o resultado de um cálculo integral, né? Porque imagina, nós estamos pegando aqui exemplos do oscilador harmônico, que é uma função, que é um modelo totalmente analítico para você resolver, entender as propriedades. Mas imagina você lidando aí com funções de ondas, né, que estão complexas a ponto de que não tem solução mais algébrica. Você tem que depender de solução numérica. E muitas vezes você pode poupar cálculo computacional se você conhecer bem as propriedades dessas funções. E aí você pode ter situações como essa que vocês viram aqui para o cálculo do valor esperado da posição. Então, dando continuidade, né, a partir da equação 2.59, que é a função de ordem do estado fundamental, e da equação 2.62, que é o primeiro estado excitado do oscilador harmônico, então está aqui, né, respectivas funções. Né? Então, psi de zero vai ser igual a constante que multiplica a exponencial elevado a menos que si ao quadrado sobre 2. E psi1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o alfa, que está fora da raiz, vezes que si, vezes e elevado a menos que si ao quadrado sobre 2. E aqui, lembrando, né, que essa mudança que foi feita aqui, em função de que si, partiu da própria proposta do enunciado que estava feita aqui, tá vendo? Ele fala, olha, considere a quantidade que si como sendo a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, que multiplica x fora da raiz. E é o que foi feito lá, né? Então, no lugar, a função original, na verdade, carregava aqui e elevado a menos, né? No caso aqui, vamos... Opa! A gente carregava aqui
Olha lá. Menos, aí como tá xi quadrado, é porque só tá esse argumento aqui da raiz, né? M ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado, né? Sobre 2, no caso. E o alfa seria a quantidade que a gente sugeriu lá. Cadê aqui? Alfa igual simplesmente raiz à quarta, né? De m ômega sobre π h cortado elevado à raiz à quarta, né? Então, é isso aqui. Tá aí só feitas essas devidas mudanças, nada mais. Isso torna a equação de fato mais simples, conforme o próprio Griffiths defende essa ideia ali no problema, né? Então, isso vale também aqui para a função de ordem do primeiro estado excitado, envolvendo essa raiz quadrada de 2 vezes alfa. Então, ó, veja, vamos ver aqui o que acontece com essas mudanças de variáveis para xi. Quando n igual a zero, você tem o estado fundamental. Então, quando eu fizer o valor esperado do quadrado da posição, que é um dos outros observáveis que ele quer que faça, né? Agora, para o estado fundamental, a gente viu que dá simplesmente zero, né? Para o valor esperado da posição e o valor esperado do momento linear. No caso, e isso independia, tá vendo? Quando você olha para essa expressão aqui, né, que dá zero, mesmo que você coloque aqui psi0, que é o estado fundamental, vai dar zero. E quando você colocar psi1 também vai dar zero. E isso vale, na verdade, para psi2, para todas as funções que são pares, que é o caso do psi0 e psi1, quando fica módulo ao quadrado, tá ok? Então, ia dar zero para os dois estados, o fundamental e o primeiro estado excitado. No caso do quadrado, o valor esperado do quadrado da posição, o que nós temos lá é que resolver essa integral de fato. Não tem mais como garantia, porque agora é uma função par. Veja, e elevado a menos que se eu trocar o sinal de xi, né, que seria a dependência dessa função, ela continua sendo xi ao quadrado. Então, essa gaussiana ela é uma função par. Esse x quadrado também é uma função par. Então, função par vezes função par tem como resposta a função par. E a integral é uma função par, que vai ter um resultado diferente de zero. Ou talvez zero, mas aí eu não posso agora, através da análise de paridade da função, não consigo mais saber argumentar isso antes de fazer o cálculo. Então aqui temos, fazendo as devidas substituições aqui, né? Então nós temos que calcular o quê? Pegar a função x ao quadrado, que é o operador ao quadrado da posição, sanduichado pela função de onda, ela e o seu complexo conjugado. Só que a função de onda original é essa daqui, por estado fundamental. E aí você pega e vai sanduichar, tá? N igual a zero, né? Então o estado fundamental é esse, que vai estar indicado aqui. Então, só que, professor, não estou vendo o sanduíche de novo. Aí, de novo, como x é uma função escalar, eu posso pôr à frente aqui, né? Mas a rigor estaria aqui no meio. Estaria escrito, à esquerda de x ao quadrado estaria escrito e elevado a menos xi ao quadrado sobre 2. Aí, à direita estaria também e elevado a menos xi ao quadrado sobre 2, tá? E agora você está vendo ele expresso dessa maneira aí, ok? Bom, vejamos aqui então, fazendo as devidas mudanças para essas variáveis, aí podemos escrever aqui alfa ao quadrado igual a alfa ao quadrado, aqui fazendo as devidas substituições aqui, né? Cadê? Peraí, o que ele englobou aqui? X ao quadrado, peraí. Ele vai fazer a mudança daqui para lá, que ele não fez isso para o x, né? Ele só tinha feito para o xi, então eu tenho que fazer também para o x. No lugar do x, eu vou escrever então o que ele havia proposto, né? Que era, cadê aqui? Aqui não está explícito, né? Mas o enunciado sim. No enunciado, tá aqui que xi é igual a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado e o x fora da raiz. Então, eu isolo o x, né? Então, passo essa raiz quadrada dividindo, elevo ao quadrado os dois lados, eu vou ficar com que xi ao quadrado sobre m ômega sobre h cortado. Ou que xi vezes h cortado sobre m ômega, né? Vamos ver se é isso que aconteceu aqui. Tá vendo? H cortado sobre m ômega, raiz quadrada dessa quantidade. Mas aí, deixa eu ver... Tem uma raiz, raiz quadrada, passa dividindo, aí fica x ao quadrado, xi ao quadrado, é o que estava lá. Xi ao quadrado e x. Agora vai vir do diferencial, né? Estou esquecendo do elemento diferencial. Então, por conta de substituir x, nós temos 1h cortado sobre m ômega raiz quadrada, ou seja, elevado a meio. Só que agora tem que ver o diferencial. Então, volto aqui e faço o diferencial dessa equação. Diferencial de xi é dxi, e aqui o diferencial vai ficar, então, raiz quadrada de m ômega sobre h cortado dxi. Então, isso aqui é elevado a meio, né?
Então, nós temos agora... E aí eu quero isolar o dx, então eu vou escrever dxi sobre raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, raiz quadrada. Então, vai ficar aqui h cortado sobre m ômega, raiz quadrada, mais essa quantidade inteira, né, sem a raiz, né, que seria h cortado sobre m ômega. Então, fica 1 mais meio, né, então dá 3 meios, tá ok? É o que você vê aqui. Então, 1h cortado sobre m ômega elevado a meio é proveniente do diferencial em si. E 1h cortado sobre m ômega elevado a 1, né, é proveniente do efeito que aconteceu quando pegou o quadrado do x aqui e fez a substituição. Então, aí por isso que apareceu esse fator. E aqui e elevado a menos que si ao quadrado, né? Ah, aqui tem o erro de digitação, tá vendo? Não tem mais esse raiz quadrada de 2, desculpa, esse sobre 2 aqui na exponencial, porque aqui já era para ter escrito a função de onda ao quadrado, tá ok? Como ela é uma função real, então, uma função original devido à mudança para que si é e elevado a menos que si quadrado sobre 2, então aqui já era para estar escrito e elevado a menos que si ao quadrado dividido por 1, né? Ou seja, não tem a divisão, tá ok? E é o que ele fez aqui, tá? Aqui ele esqueceu de... Ele deveria ter... Já que ele não quis mostrar o sanduichado, né? Ele deveria ter escrito então exponencial aqui na esquerda, também assim. Aí só depois é que você tinha de fato e elevado a menos que si quadrado. Então isso é igual. Aí vamos lá, né? Vamos resolver essa integral, que é uma região simétrica, né? Para o oscilador harmônico. Aqui temos... aqui ele já devolveu as constantes, mas primeiro vamos resolver a gaussiana, né? Então, integral. Isso aqui é uma função par, se vocês podem olhar, né? Se eu trocar o sinal de si para menos que si, eu continuo tendo a imagem dessa função sendo o mesmo valor. Aqui também psi quadrado, então com certeza é uma função par. A integral desse tipo tem como resposta a raiz quadrada de π dividido pelo fator 2 multiplicado pelo argumento de quem está multiplicando que si. Tá ok? Então, é isso que acontece aqui, ó. Raiz quadrada de π dividido pelo argumento de quem multiplica que si quadrado, que é a variável da gaussiana. Então, só que como é 1, você não vê, tá certo? Por isso que não está mostrando lá. Só que dividido pelo fator 2, e ainda esse 2, na verdade, ele está multiplicado por quem multiplica que si quadrado. Só que é 1, né? Então você acaba não vendo. 2 vezes 1 dá 2. Tá? Essa é a receitinha, vamos dizer assim, né? Do resultado desse tipo de integral. Tá ok? A integral desse tipo, com funções pares, se comporta, pelo menos para o quadrado, né? A gente tem essa certeza que dá essa expressão. Nós fizemos isso nos problemas do capítulo 1, lá. Então perceba, quando você vai fazendo vários cálculos, vários exercícios, você vai percebendo regularidades. A ideia é essa, vai computando, né, essas regularidades de cálculos algébricos. Você vai tabelando isso, tanto mentalmente quanto em práticas, né, e você vai descobrindo maneiras processuais, né, para os cálculos que vai se tornando cada vez mais simples. Para que a mecânica quântica pelo menos minimize um pouco aquele baque que a gente tem, né, de ter cálculos muito longos, né? Você pode ter essas simplificações por essa regularidade nos cálculos, né? Matemática é como essas áreas mais técnicas, onde a prática é que vai facilitar o seu trabalho, tá certo? A prática vai te mostrando comportamentos regulares, assim como outras áreas técnicas. E aí você tem então aqui o resultado da integral dessa gaussiana com esse xi quadrado, está aqui raiz quadrada de π sobre 2. E aqui nós temos então e o fator, bom, 2 vezes aqui, né, raiz quadrada de π. Então aqui temos alfa, fazendo a devolução de quem é o alfa, né, que é h cortado sobre m ômega elevado a 1 quarto, soma com esse daqui, que é 3 meios, né, isso vai dar, aí, na verdade vai dar com h cortado, né, vai dar então h cortado sobre m ômega elevado a 1, né, porque vai ser da soma desses dois. Deixa eu me ver aqui. Aqui tem 1 sobre raiz quadrada de π, que veio dessas relações também, desse resultado dessa integral. E aí temos aqui então... no estado da integral não, né? Perdão. Deixa eu mostrar o alfa, que acho que vai ficar um pouco mais claro. O alfa que estava no enunciado, ele carrega esse outro π, tá vendo? Então, alfa é igual a m ômega sobre π, h cortado, elevado a 1 quarto. Como está ao quadrado, então vai ficar m ômega sobre π, h cortado, raiz quadrada disso, né? Então, vai dar 1 meio. Né? Então, se você somar aqui é a mesma expressão, né? Só que você vai somar essa que já está aqui, que é elevada a 3 meios, com essa mesma expressão, só que elevada a 1 meio, por conta desse alfa quadrado. Então, 1 meio mais 3 meios dá 1 inteiro.
Então, é o que está aqui, o inteiro exponencial de expoente, né, de h cortado sobre m ômega. E a raiz quadrada de π ficou aqui fora, porque ela está ainda elevada a meio. E aí simplifica π com π, sobrando apenas essa expressão. Dizer que o valor esperado do quadrado da posição para o oscilador harmônico é h cortado sobre 2 vezes a massa da partícula vezes a frequência angular desse oscilador. Tá ok? Bem, agora para o valor esperado do quadrado no momento linear, nós temos aqui então que isso é igual a integral. Valor, vamos sanduichar o operador. Ainda para o estado fundamental, tá ok? Aqui você vai ter a integral para ele. Então, aqui eu tenho que deixar explícito o sanduíche, porque é um operador de fato e não é um operador, não é uma função escalar, né? Que está atuando. Não dá para pôr ali na frente, como acontece com a função da posição. Então, vamos respeitar a ordem bonitinho. Então, aqui está o operador momento linear, que é derivar a função de onda em relação à posição e ainda multiplicar por h cortado sobre i. I é o número imaginário que nós temos. Elevado ao quadrado, porque é o que propõe aqui, né? Então, modo psi quadrado o valor esperado do quadrado do momento linear. Eu poderia ter calculado o valor esperado do momento linear também dessa forma, tá? Só que aqui não teria o quadrado, seria só uma vez. Eu ia colocar a função, ia fazer a derivada da função da posição e eu ia acabar descobrindo que de fato dá zero, né? Deixa eu ver se é fácil enxergar isso aqui, a função original, que aí vocês vão notar o que a gente está falando. Então, se eu derivasse essa função, só que na sua forma original, cadê? Não sei se ela está explícita aqui. Ok, não está, né? Então eu teria que olhar ali naquela nota que a gente viu, né? Aqui, né? A função de estado fundamental, por exemplo. Cadê? 2,59. Né? Então seria derivar essa função de onda em função da posição. Se a gente fosse derivar, isso aqui é uma constante, essa constante cairia aqui na frente, aí combina as constantes, mas aqui fica na frente 2x, que é a derivada do expoente, vezes a própria exponencial. Né? Daria 2x aqui quando derivasse a primeira. Aí quando pegasse essa função, aí ela se tornaria uma função ímpar, tá certo? É isso que você ia perceber. Ela ia passar a ser uma função ímpar. Antes ela era uma função par, mas a derivada em relação a x de primeira ordem vai ter como resposta uma função ímpar, tá certo? É isso que acontece aqui. Então, se essa função se transformar numa função ímpar quando derivar, aqui, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tá aqui, ó. Então, quando derivar essa função, se eu derivasse ela só em primeira vez, né, que se para calcular o valor esperado só do momento linear e não dele ao quadrado, eu ia fazer o resultado dessa derivada ser uma função ímpar. Então, esse conjunto aqui é uma função ímpar. Função ímpar vezes uma função par, que é a função original, tem como resposta uma função ímpar. Então, quando eu integro uma função ímpar em intervalo simétrico de integração, é zero com certeza. Tá bom? Mas aí, se você quiser insistir no cálculo, você pode fazer. Então, mesmo a moda antiga, como o Griffith já brincou aqui, você sanduichar seu operador para obter o valor esperado do momento linear, também daria zero de fato, tá certo? Com certeza daria zero. Então, são duas maneiras que você poderia calcular o momento linear. Para o momento linear ao quadrado, não tem jeito, porque aqui, ó, quando eu derivar a primeira vez, eu viro uma função ímpar, porque vai ser a π0 é uma função par, mas o x que vem aqui na frente é uma função ímpar. Mas quando eu derivar pela segunda vez, eu vou ter x ao quadrado, de alguma forma. E aí, claro, respeitando a regra da derivada do produto, tudo que a gente vai mostrar aqui mais na frente. Mas aí você volta a ter função par. Aí não tem jeito, tem que fazer a integral propriamente. Então vamos lá. H cortado ao quadrado, está aqui. 1 sobre raiz de i é a mesma coisa que menos i, que ao quadrado fica menos 1, tá aqui. E já fazendo as trocas de variáveis aqui, né? Então, escrevendo, né? Alfa ao quadrado vezes raiz quadrada de m ômega sobre h cortado. Bom, isso aqui é resultado de você organizando, fazendo a mudança de x para xi, né? Então, essa é a proposta. Então, já sabemos que a função original, né? A função de onda à esquerda aqui, né? Ela carrega um alfa aqui, né? Deixa eu mostrar de novo. Porque aqui no item A, ainda no item A, né? A gente fez essas mudanças aqui, tá vendo? A função onda é alfa vezes essa gaussiana aqui. Então, vamos respeitar isso. Então, fazendo para esse primeiro caso, como você tem a função de onda módulo ao quadrado, e como ela é uma função real, então
Eu já posso escrever aqui aquele tal alfa, né? Fica então ao quadrado, um alfa de cada função. Esse menos h cortado é do operador momento. Essa quantidade pertence, né, ao fato de você trocar aqui o diferencial em x, né? O diferencial em x ele carrega. Porque x, o xi era a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado vezes x. Né? Isso que era o x, o xi. Só que para eu, então, quando eu passo aqui, troco, pego o inverso dessa expressão. Né? Não custa nada a gente ir olhando isso, né? Para a gente não ter dúvida, né? De onde está aparecendo essas variáveis. Está vendo aqui, ó? Que si é a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado que multiplica x fora da raiz. Para eu trocar x para xi, então eu pego essa quantidade e passo dividindo para cá. É o mesmo que escrever xi vezes o inverso disso, que vai ser a raiz quadrada de h sobre m ômega. E é o que está aqui. M ômega sobre... M ômega sobre h cortado é simplesmente o que sai do diferencial. Né? Porque quando eu fizer o diferencial dxi e aqui dx, aí eu troco lá e de fato eu vou ter m ômega sobre h cortado. E aqui eu vou ter, então, e elevado a menos que si ao quadrado sobre 2. E aqui vou aplicar a derivada de segunda ordem aqui. Então, bom, melhor, né, da gente ver essas mudanças, né, na verdade, é não fruto daqui, né? Então, ver pelo diferencial que está aqui, né? Que acho que é mais fácil. Tá vendo? Derivada, né, em relação a xi, então, feita a mudança de variável, então você teria aqui no denominador, né? Você teria no lugar de dx quadrado, era para você ter, então, raiz quadrada de m ômega aqui no denominador, né? Você teria raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, que veio parar aqui na frente, tá? Que é a derivada em relação a xi. E aqui a gente faz, então, essa devida mudança. E agora sim a gente vai aplicar aqui o diferencial, né? Que é elevado a menos sobre esse e elevado a menos que xi quadrado sobre 2, que é a gaussiana. E aqui o diferencial em xi. Ok? Então, diferencial em xi, junto com esse raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, era o antigo dx, que estava aqui. Ok? E a derivada agora fica escrita em função de dxi. Ok? Bom, Bom, deixa eu ver uma coisa, porque é só para não errar a troca de sinais aqui. M ômega sobre H cortado vezes X. É, isso, tá isso mesmo. Então aí, é o que a gente tem aqui escrito direitinho. Agora sim, essa integral é bem mais simples de fazer, né? Tá vendo? Que o diferencial fica livre de ter um termo aqui à frente multiplicando ele no diferencial. E aí ficamos então com a função de onda à esquerda e aqui o operador sobre a função de onda. Como ela é a função de onda real, né? Então o complexo conjugado é igual à própria função integrado em si. E aqui então vamos ajeitar os termos, né? A gente vai ter h cortado ao quadrado, vai simplificar. Opa, vamos ver aqui. Não sei se foi atribuído o alfa. O alfa foi. Ele explicitou o alfa. O alfa, na verdade, ele é raiz quadrada, né? Deixa eu só dar uma olhada. Ele vai ser, no final das contas, a raiz quadrada de m ômega sobre π h cortado, porque ele vai estar ao quadrado, né? Então tá aqui. Aí vai se encontrar com esse. Então vai ficar simplesmente sem a raiz quadrada, né? M ômega, h cortado, tá ok? Bom, porque esse h cortado ao quadrado vai simplificar com esse que vai estar fora da raiz, então vai ficar só ele sobre raiz quadrada de π que não teve como sair da raiz. Aí fica a integral de menos infinito a mais infinito, e aqui a gente pode pôr, resolver, né, finalmente essa expressão. Então a gente fica aqui com derivada de e elevado a menos que si quadrado sobre 2, vai ficar derivada do expoente, que vai dar menos 2 que si. Cadê ele aqui? Ainda não está explícito, né, pra gente. Vai dar menos 2 que si. O 2 simplifica com 2, né? Então vai ficar só menos que si. Então tá aqui. Peraí. Isso, vai dar menos que si vezes e elevado a menos que si quadrado sobre 2. Então aqui tá e elevado a menos que si quadrado. E aqui vai ficar... Opa, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele não trocou aqui. Derivada do expoente vai dar 2 que si. Deixa eu ver se vai encontrar com outro. Tá, e ainda vai multiplicar aqui, né? Porque o resultado vai, na verdade, envolver um 2 que si, negativo, menos 2 que si, que vai estar aqui. Mas aí vai ficar
e elevado a menos que si quadrado sobre 2 vezes e elevado a menos que si quadrado sobre 2. Vai dar e elevado a menos que si ao quadrado sobre 2. E aqui o e elevado a que si ao quadrado. Ok? Que a derivada acontece, na verdade, em função de que si quadrado, né? Porque o que eu estou esquecendo de chamar a atenção é que como aqui está a derivada de segunda ordem, né? Então, temos que derivar duas vezes, né? Então, deriva uma vez, vai dar menos 2 que si vezes essa própria exponencial. Deriva de novo, aí vai ser a derivada do produto. Então, a derivada do produto vai ser derivada de menos 2 que si, que vai dar menos 2, multiplicado pela gaussiana, mais, né, no caso, né, a primeira função, que vai ser menos 2 que si, vezes a derivada da gaussiana. Então, menos 2 que si vai descer de novo, menos que si, perdão, vai descer que si de novo, vai ficar que si ao quadrado pela segunda derivada, menos o primeiro caso, quando tinha dado apenas 1, né? E aí ficou, então, posto em evidência, né? Agora está certinho. Então, aqui é resultado de duas derivações, né? E além de você depois multiplicar por essa gaussiana que está aqui à frente, ok? E aí vai estar, de fato, escrito dessa forma. Porque quando derivou duas vezes, né, ele produziu esses dois termos, né, o que si quadrado, porque derivou duas vezes, né, menos que si, e posto em evidência. Aqui é simplesmente o outro, né, que é resultado da soma. Bem, feito isso, então a gente vai ter igual aqui. Opa, vamos agrupar agora que a gente pode. Tá, m ômega h cortado sobre raiz quadrada de π. E aqui finalmente aplica a integração, né? Então, integral. Ó, essa integral também já conhecemos, ó. Que integral de que si quadrado vezes a gaussiana tem como resposta, ó lá, raiz quadrada de π sobre quem multiplica si quadrado. Então, quem multiplica si quadrado é o fator meio. Então, aqui estaria dividido por meio. Ou, no final, você escreveria 2π dentro da raiz. Só que aí, ao mesmo tempo, isso está dividido por 2 que multiplica quem multiplica que si, que de novo é meio. Então, teria aqui o meio multiplicando 2. E aqui, raiz quadrada de π sobre 2 aqui, né? Aí simplifica o raiz quadrada de 2 aqui de dentro com raiz quadrada daqui. Só sobra, de fato, raiz quadrada de π sobre 2, né? Então, teria aqui a raiz quadrada de quem está multiplicando ali dentro. Então, menos, né? No caso, a integral de apenas a gaussiana. Então, é raiz quadrada de π dividido, dentro da raiz ainda, né? Por quem multiplica que si quadrado. Seria o fator meio aqui, né? No caso. Então, no limite daria exatamente igual e exatamente o valor que a gente tem. Então, essa receita funciona bem para a gente ter esses valores feito aqui, né? O resultado da integral para raiz quadrada de π. Aí, dá para simplificar aqui, né? Porque você tem a raiz quadrada de π, dá para simplificar com este, você fica só com m ômega cortado sobre, no caso aqui, só vai sobrar meio menos 1. Aí vai dar menos meio, só que tem esse menos aqui na frente, então você tem meio positivo, tá aí. mh cortado, ômega sobre 2. Vendo? Isso simplifica bastante o cálculo aqui nesse caso. Para o primeiro estado excitado do oscilador harmônico, que é para n igual a 1, então o valor esperado da posição quadrada... antes de comentar o primeiro estado excitado, veja. O quadrado do valor esperado ao momento é um valor diferente de zero, tá vendo como vocês estão vendo aqui? E no caso... quando o valor esperado do momento, né, seja para o estado fundamental, seja para o primeiro estado excitado, tinha dado zero, né, resolvendo esse cálculo aqui, né, a gente observa que, seja, se o ponto de equilíbrio do oscilador harmônico é o lugar mais provável onde se encontraria o valor do momento. E veja, esse momento do ponto de equilíbrio é a hora que você inverte o sentido de oscilação. Então, isso aqui, na verdade, seria para o ponto máximo, né? Então, o valor esperado aqui, na verdade, envolve, por exemplo, o momento onde uma partícula está oscilando para a esquerda, aí ela vai parar, aí depois ela vai inverter o movimento, vai passar pela origem de novo e vem para cá. Aí ela tem no limite, ela zera de novo e vem voltando. Então, tá vendo? Existe um tempo maior dessa paradinha para a partícula inverter o sentido e vir voltando, tá certo? E aqui por diante para lá. Então, tá vendo? Então, dá para pensar nesse caso do oscilador harmônico como é um sistema bem comportado, que de fato o valor mais esperado para o momento é na hora que ele inverte o sentido do sinal da velocidade. E aí é a hora que você fica mais tempo vendo a posição da partícula. Ok?
Mas depois a gente vai comentar isso com mais detalhe na hora que o conceito de velocidade for bem definido, como ele vai ser definido aqui para a mecânica quântica. Então, para o primeiro estado excitado, temos que o quadrado do valor esperado vai ser igual aqui no caso, ele é uma função par, tá vendo? Isso aqui é uma função par. O valor esperado no momento, aqui está a função de onda já escrita na forma em função de xi, tá aqui. Então, ficaria xi quadrado vezes e elevado a menos xi ao quadrado aqui. Para o primeiro estado excitado, tá? Porque para o primeiro estado excitado, a função de onda, né? Ela é essa daqui, né? Opa, vamos colocar aqui, a equação 2.62, tá vendo? Ela tem essa estrutura. É m ômega sobre π h cortado elevado a 1/4, raiz quadrada de 2m ômega sobre h cortado. E aqui tem, no caso, um x e e elevado a essa gaussiana aqui. Quando eu trocar o xi por... quando eu vejo lá que o xi vai ser m ômega sobre h cortado, e aí eu vou trocar aqui para o x, né? Aí eu vou ter, de fato, m ômega lá, ok? Aí vai dar xi, né? Isso aqui vai simplesmente ser trocado por xi. E aqui também, né? 1/4 vai dar. E aqui vai ser o alfa, né? Que vai estaria multiplicando lá, de acordo com o que a gente tem de informação para essa função. Então, a função de onda para o primeiro estado excitado vai ter essa característica aqui, vezes essa estrutura toda, tá vendo? Bom, vezes essa função aqui que se... Deixa eu ver se aqui no enunciado fica um pouco mais claro de ver a função de onda. Ele pede pra gente consultar. Tem que fazer as devidas substituições, tá vendo? Si m ômega sobre h cortado vezes x. Ok? Tá aí. Então, escrito em função de xi, nós temos essa que é a função de onda. Está sanduichando o operador no momento linear, só que ao quadrado, tá vendo? Já feito as devidas mudanças. Então aqui, ó, esse fator raiz quadrada de m ômega sobre h cortado vem aqui desse diferencial em x, de xi, que foi trocado do diferencial em x. E aqui, e esse outro fator, tá vendo? 2 alfa ao quadrado veio junto com esse xi, que já pertencia lá à função de onda para o primeiro estado excitado, ok? Então essa quantidade é definida como alfa, né? Junto com a raiz quadrada de 2, só que está ao quadrado, porque a função de onda vai estar ao quadrado, porque aparece duas vezes, né? E aqui vai estar a raiz quadrada disso, né? Ok? A menos da constante de normalização. Então é tudo isso que está sendo feito aqui, tá vendo? Raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, o alfa está ao quadrado, e aqui o fator 2, que era a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado também. Menos h cortado ao quadrado vem do operador momento, né? Que aplicou duas vezes, né? Então menos h cortado ao quadrado, está aqui essa estrutura. Bem, vejamos lá. Então está sanduichando aqui o operador para a gente poder calcular de fato o valor esperado do quadrado do momento linear. Vamos agrupar as quantidades que a gente tem aqui, né? Que é incorporar aqui, vamos ver, 2... deixa eu ver. Você diz quem é o alfa, né? O alfa é a raiz quadrada de m ômega sobre πh cortado. Então tá aqui, raiz quadrada de π ficou aqui. Raiz a quarta, né? Perdão, né? Mas ficou raiz quadrada, né? Só que o m ômega multiplica com m ômega, então fica m ômega quadrado sai da raiz, assim como o h cortado também sai da raiz e simplifica com uma potência com eixo. Então tá aqui h cortado elevado a 1. Integrado de menos infinito a infinito, essa quantidade aqui. Porque quando você aplicar o operador agora, aplica a primeira vez, vai dar derivada do primeiro, que vai dar 1, vezes o segundo, mais o primeiro, que é xi, vezes a derivada do segundo, que é a própria exponencial, só que produz um novo xi aqui na frente. Não tem jeito. Menos xi por causa da regra da cadeia. Aí quando você derivar de novo, aí você tem esse resultado aqui, que é xi elevado à quarta menos 3xi ao quadrado em evidência com e elevado a menos xi. Esse e elevado a menos xi sobre 2 multiplica com o resultado do que sai daqui, né, que vai continuar sobrevivendo, né, um xi, aí fica sobre 1 apenas. E a gente faz aqui então essa constante na frente, 2m ômega sobre vezes h quadrado sobre raiz quadrada de π, e aqui a gente resolve dentro do que a gente conhece dos cálculos. Então, que se a quarta é uma função par, multiplicado pela gaussiana, integrado, a gente tem já esse mecanismo como resolve. A gente pega a raiz quadrada de π, divide por quem está multiplicando xi, que é 1, né? Aí não aparece mais, vezes esse fator aqui, que é 3/4, né, no caso, porque seria sobre 2 ao quadrado, 4, e aqui o fator 3. Tem uma receita que a gente ajuda também a obter esse valor aqui. Tá?
Bem, isso menos 3, né, no caso que está aqui, vezes integral de x quadrado e elevado a x, que é raiz quadrada de π sobre 2, no final das contas, tá? Igual, né? Aí pronto, esses cálculos são mais tranquilos de ver, porque a raiz quadrada de π simplifica com essa, só sobra 3 quartos menos 3 meios. 3 quartos menos 3 meios é 3 meios, né? Porque 3 quartos é metade de 3 meios. Então ficaria negativo aqui o parênteses, menos 3 meios, só que tem um menos daqui, então fica 3 meios positivo. O 2, deixa eu ver... poderia simplificar mais, né? Porque esse 2 pode simplificar aqui, ficando 3 meios menos 3, né? Então 3 menos 3 vai dar menos 3 meios, tá? Aí garante que de fato vai dar menos... Então, desculpa, teria que incluir esse 2 aqui também. Tá ok? E aí de fato deu essa relação aqui, né? 3 meios de m ômegas h cortado. Então tá aí o valor esperado do quadrado do momento linear da partícula no caso do oscilador harmônico. Ok, então tá aí tudo que foi pedido para o item A, né, desse problema. Opa, para o item B, o item B está querendo saber da gente, verifique o princípio da incerteza para esses estados, né, tanto para o estado fundamental quanto para o primeiro estado excitado. Então veja lá, para o estado fundamental, que é quando n igual a zero, temos aqui então que o desvio padrão vai ser igual, né, à raiz quadrada da variância. Né? A variância é resultado do valor esperado do quadrado da posição menos o quadrado do valor esperado. Então, aqui temos igual o valor esperado do quadrado da posição nós calculamos, que era h cortado sobre 2m ômega, é a raiz quadrada disso. Nós fizemos lá. E menos o valor esperado da posição ao quadrado, né? Menos o quadrado do valor esperado, que é zero, né? O valor esperado da posição, então ao quadrado ele dá simplesmente zero. Está aqui então o desvio padrão para o oscilador harmônico, que é a raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega. O desvio padrão em relação ao momento linear vai ser igual, então, à raiz quadrada da variância do momento linear, que é resultado do valor esperado do quadrado do momento linear menos o quadrado do valor esperado. O quadrado do valor esperado é zero, enquanto que aqui o quadrado do valor esperado a gente obteve no item A, que é a raiz quadrada de mh cortado ômega sobre 2. Bom, para a relação do princípio da incerteza, nós temos que fazer o produto, né? Da medida feita em relação à posição com a medida feita em relação ao momento linear. E aí o desvio padrão dos dois, nesse produto, nesse caso, deu essa quantidade aqui, né? Seria o desvio padrão da posição vezes o desvio padrão do momento linear. Isso é igual exatamente a h cortado sobre 2. Então aqui eu estou no limite, né, do princípio da incerteza. Essa é a melhor precisão que eu posso ter de medida quando eu faço medida de posição e momento da partícula. Né? Com isso, a natureza é que impõe esse limite para a gente, né? Então, isso aqui está de acordo, né, com o limite, no caso do princípio da incerteza, tá? Não posso ter nada abaixo dessa relação. Então, eu posso ter quantidades acima de h cortado sobre 2, né? Somando um incremento aqui, não tem problema nenhum. Mas abaixo disso não vai ter. Então, nós estamos aqui no limite do princípio da incerteza. Então, quem fez essa medida de laboratório fez com uma grande eficiência. Tá, ok? Porque ele conseguiu atingir a melhor precisão que a natureza dispõe para ele. Tá? Para o primeiro estado excitado, nós temos então que a relação do princípio da incerteza de Heisenberg vai ser explica assim. Você calcula lá o desvio padrão da posição da partícula, primeiro estado excitado, que deu essa quantidade aqui. A raiz quadrada, que é a raiz quadrada da variância, né? Que a variância é 3h cortado sobre 2m ômega. E a raiz quadrada disso é o desvio padrão. O desvio padrão para o momento linear vai ser igual, então, à raiz quadrada da variância, que é do momento linear, que é 3mh cortado ômega sobre 2. A raiz quadrada é o desvio padrão do momento linear. O produto dos dois revela o princípio da certeza, que deu igual a 3h cortado sobre 2. Tá vendo? É um valor maior do que a relação de certeza, tá ótimo. O importante é não dar menor, que aí não faria sentido. A natureza tem esse limite aqui inferior na relação do desvio padrão da posição e do momento linear. Tá ok? Então tá aí, sem nenhum problema. No item C do problema, ele pede para que a gente calcule o valor esperado da energia cinética, representado aqui em maiúsculo, né? Ele até fala aqui, né? Energia cinética média. E o valor esperado de V, que é a energia potencial média. Então, o valor esperado da energia potencial, o valor esperado da energia cinética. Para ambos os estados, né? Que é o estado fundamental e o primeiro estado excitado. Aí ele fala aqui ainda, nenhuma nova integração é permitida, tá? Vamos entender isso. Que a soma delas é o que você esperava. É o que você esperava, né? Vamos ver.
Então vamos lá. Se eu quiser calcular o valor esperado da energia cinética, eu vou ter igual, então eu posso fazer dessa forma, né? Que é energia cinética? Energia cinética é P quadrado sobre 2 vezes a massa, tá ok? Que é o resultado é simplesmente o operador da energia cinética, não é? Então, se eu obtenho o valor esperado do quadrado do momento linear e divido por 2m, eu tenho o valor esperado da energia cinética. Então, isso aqui seria igual, nesse caso, ó, veja, o valor esperado do momento linear, do quadrado do momento linear, nós já calculamos. Ele é essa quantidade aqui. 3/4 de h cortado ômega. Para o caso para n igual a zero. E esse fator aqui, e para o caso do primeiro estado excitado, aí a gente vai ter, então, esse fator 3/4 de h cortado ômega, tá? Para o momento linear, né? E aí, porque o valor esperado do quadrado do momento linear, né? Nós fizemos isso aqui no item B, né? Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, dá até para ver aqui também, mas de toda forma a gente olha aqui, ó. Tinha dado, tá vendo? 3 meios, né, no caso, o primeiro estado excitado, né? 3 meios de mH cortado ômega sobre 2. E para o estado fundamental tinha dado mH cortado ômega sobre 2. Então, aqui tá aí, né? mH cortado. A massa simplificou, tá certo? Então você só vai ter H cortado ômega. Também nesse fator 2 encontrou com aquele 2 que já estava aqui antes, então ficou 1/4. E aqui também era 3 meios, né? Só que encontrou esse 2 aqui, então ficou 1/4. E aqui o primeiro estado citado. E finalmente, para a energia potencial, nós temos então o valor esperado da energia potencial vai ser igual a meio, que é a fórmula da energia potencial do oscilador harmônico, que é meio de m ômega quadrado vezes x ao quadrado, posição ao quadrado. Só que é o valor esperado, no caso, para o valor esperado da energia potencial. Essa quantidade é bem conhecida, né? Ela era na verdade, meio, né, de H cortado ômega. Só que aí encontra esse 2 aqui e dá 1/4 de H cortado ômega, tá? E a massa simplifica com a massa da operação lá. Peraí, ômega... perdão, aqui haveria, né, além desse H cortado, ele está dividido por m ômega, né? É bom a gente olhar para não se ter dúvida, né? Que o valor esperado da posição ao quadrado está aqui, né? Melhor olhar aqui, a gente não tem erro, tá vendo? É essa a quantidade. 3 H cortado sobre 2 m ômega, tá vendo? Aquele 2 se encontra com esse, dá 4, então dá 3/4 H cortado, e o m ômega simplifica, porque ele apareceu multiplicando também. Isso para o primeiro estado excitado. Para o estado fundamental, vai ficar só H cortado sobre 4, né? Porque o m ômega vai simplificar também. E é o que de fato ocorre aqui, né? Ficamos então com 1/4 de H cortado ômega. H cortado ômega é a energia, né? Então, veja que interessante. Que é de fato a energia potencial é 1/4, né, da energia total do sistema, né? E aqui a energia potencial primeiro estado excitado é 3/4 da energia total do sistema, né? Porque H cortado ômega seria a energia total, né? Então tá aí as duas soluções, né? Então, no caso, a soma disso tem que ser o valor esperado do hamiltoniano, que é a energia total do sistema. Então, é isso que ele está, tá vendo? 1 meio de H cortado ômega para o estado fundamental é igual à energia do estado fundamental, que é a soma dos dois, tá vendo? Meio de H cortado ômega. E para o primeiro estado excitado, seria 3 meios de H cortado ômega. Tá vendo? Que a energia, o primeiro estado, a energia do primeiro estado excitado, de fato, é essa quantidade aí. Tá vendo? 3 meios de H cortado ômega. É como era esperado, de fato, aqui, né? Tá bom? Então, isso atende à resolução do problema 2.11 aqui, ok? Então, até a próxima.